momento da entrevista com o subtenente Américo do Tiro de Guerra de Itabuna 06007. Subtenente que está à frente do Tiro de Guerra e vai deixar a nossa cidade, obviamente, o Tiro de Guerra, a partir do mês que vem, do mês de janeiro. Essa mudança, o senhor falou agora há pouco, mas quanto tempo o senhor esteve em Itabuna? Eu fiquei 2 anos em Itabuna. 2 anos em Itabuna? 2 anos. O senhor já está no Exército há? 23 anos. 23 anos. É novo, chegou no Exército aos 18 anos, foi o primeiro lá na turma, né? Bem novinho, disse isso agora há pouco. Agora foi aprovado, acho que foi aprovado, na verdade, aos 17 anos, é isso? Sim, aprovado aos 17. Como sargento aí da Escola de Sargento das Armas, em Minas Gerais. Agora, conta pra gente, o senhor já deu lá uma introdução dessa conversa, quando o senhor chegou bem novinho, fez o concurso e tal. Agora, como é que foi chegar no Exército? Na sua família, tem história de que seu pai é engenheiro, né? Foi engenheiro? Foi engenheiro. Sempre teve essa paixão pelo militarismo, mas foi militar seu pai? Foi. Assim, o meu pai, ele serviu, né? O meu pai é de Sergipe, de Estância, assim como boa parte de Itabuna, né? Eu acho que é por isso que eu me sinto tão em casa aqui em Itabuna. E foi para o Rio de Janeiro, terminou seus estudos e acabou ficando lá, né? Ele era engenheiro e sempre me falava dessa passagem, né, pelo tiro de guerra de Estância, né? E, assim, nós tivemos uma tragédia na família, né, que ele faleceu muito cedo, né, eu tinha 12 anos. Então, a gente tinha uma vida muito boa, porque o salário dele era muito bom, e, de repente, a gente se viu numa situação diferente, né. E, naquela época, o INSS não era tão eficiente, né, então demorava, assim, meses para a pessoa começar a receber uma pensão. Então, eu me vi numa situação assim, que eu precisava parar de dar despesa e contribuir. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu sair da escola particular, pedi para minha mãe me tirar da escola particular e fiz um concurso para uma escola pública, né, uma escola pública federal, e passei. Então, já deixei de dar muita despesa. E na primeira oportunidade que eu tive idade para fazer concurso para as Forças Armadas, né, que eu já tinha a intenção de ir para as Forças Armadas, eu fiz e passei, né, eu me preparei muito para passar, para não ter nem dúvida, né. Porque aí eu passei da situação de só não dar despesa a contribuir, além de não dar despesa a contribuir. Porque quando você passa em qualquer concurso do Exército, você já recebe um auxílio, né? Na época era um auxílio, hoje é remuneração mesmo. Na época era só uma ajuda de custo. E depois que eu me formei sargento, não é um salário muito alto, mas é um salário muito digno, né? Eu retornei para o Rio de Janeiro, voltei a morar com minha mãe e ajudei ela pagava a conta, né? Sustentou a casa, né? O meu cartão ficava com minha mãe, né? Eu não sabia nem quanto eu ganhava, na verdade. É o segredo do seu sucesso, né? Eu devo muito à minha mãe. Ela ficou numa situação muito difícil, com 3 filhos, sozinha, nunca tinha trabalhado, né? E de repente ficar viúva e ter que sustentar 3 crianças foi bem complicado. Então eu me via na obrigação, né, de tomar uma providência. Foi meio assim, né? Foi tudo prematuro na sua vida, né? Ter começado a trabalhar, sustentar a casa, mas valeu a pena. Valeu a pena, né? Assim, hoje isso reflete na minha vida. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje é por essa história que eu tive, né? Então, assim, eu procurei transformar, né, essa tragédia em motivação para transformar minha vida para onde eu queria, né? E deu tudo certo, graças a Deus, está dando tudo certo. Bom, o senhor foi movimentado para a cidade de São Paulo e teve que combater o crime organizado da grande capital paulista e também na região de fronteira Brasil e Paraguai. O senhor dizia agora há pouco, né, quando eu lhe fiz a pergunta, né, no bloco anterior, a respeito do preparo do Exército para a questão de segurança pública, a demonstração está aqui, que o Exército se prepara. O senhor foi para lá para combater, né? Sim, assim, a gente acompanha tudo que acontece, né, no país, o crime organizado não é diferente. Eu me especializei para isso, né? Eu fui para Brasília, fiz um curso de inteligência que me habilitou a trabalhar nessa área e fui classificado em São Paulo, né? Que o crime organizado ele é bastante forte em São Paulo, né? Eles são muito organizados, né? Como a própria palavra diz. O crime organizado em São Paulo é como se fosse uma empresa, eles são mais organizados até que empresa. Eu digo sempre isso aqui no balanço, de que o Estado democrático de direito está desorganizado, mas o Estado paralelo, que é o crime organizado, vem crescendo e se organizando, né? Sim, e nós temos que acompanhar ou ultrapassá-los nessa organização. Perfeito. Porque às vezes a gente tem muito entrave, até burocráticos, e a gente fica a desejar, e o crime organizado ele não tem obstáculo nenhum, eles seguem, né? Porque o objetivo deles é lucro, né? Então eles continuam seguindo, a gente que tem que continuar e tentar ultrapassá-los nessa organização. Aí nisso eu procurei me especializar, né? Fui trabalhar em São Paulo, só que eu vi aqui em São Paulo
eu não estava sendo muito eficiente. Por quê? Porque eu pegava o final do processo. Tipo assim, a coisa não começava em São Paulo, ela terminava em São Paulo. Aí eu falei, não, eu vou onde está começando. E eu via que muitas das coisas erradas que acontecem em São Paulo e no país inteiro começava na fronteira com o Paraguai. Aí eu fui para a fronteira do Paraguai trabalhar. Foi difícil lá? A fronteira é complicado, hein? Foi, assim, é um local sui generis mesmo. Só estando lá para ver, porque, assim, não tem fronteira. A gente fala fronteira, mas fisicamente não tem fronteira. É como se fosse assim, imagina uma rua, vamos pegar uma rua muito comum aqui em Itabuna, Cinquentenário. Um lado é Paraguai e do outro lado é Brasil. É Perfeito. isso. Isso é a fronteira. Isso é a fronteira e é na linha toda de fronteira, não é assim parte dela. Não tem um limite, não tem um obstáculo nem artificial, nem natural. Não tem um rio, não tem uma cerca, um muro, não tem nada. A ponte ali da amizade, por exemplo. Mas ali é mais para o sul. Assim, eu peguei aquela fronteira ali do Mato Grosso do Sul. Tá, então, o senhor está mais eu estava mais para cima, é. eu estava no Mato Grosso do Sul. Aí ali não tem nada. Então, assim, só para você ter uma ideia, ali internacional é uma estrada de chão, onde de um lado é Brasil, do outro lado é Paraguai. O máximo que tem são os marcos, né? Que é um símbolo, né, que põe no terreno para você saber qual lado brasileiro e qual lado paraguai. A gente poderia dizer que é uma propriedade rural que o rumo, a cerca caiu, só tem lá os piquetes. É mais ou menos isso. E eles são muito espaçados também, não tem nada, assim. Só quem conhece, você sabe que... E aí redobra a atenção e muito trabalho. Não, redobra, a gente fiscaliza, a gente tem um projeto piloto, né, excelente na região da fronteira, começou lá nessa fronteira que eu estava, que é o Cisfron, justamente para, se der certo, e está dando certo, ainda está acontecendo, e expandir para todas as fronteiras do Brasil, pegando toda a lateral do Brasil. Agora, tem um detalhe aí, isso aumenta a atenção ainda mais do soldado, né? Do Exército, daquele profissional que está ali, porque está em campo aberto, tudo pode acontecer. E qual eram os casos mais frequentes nessa atuação aí? Cara, a gente aprendia muito cigarro, muita droga, muita ali, porque o Paraguai ele é o campeão em plantação de maconha. Então a gente prendia muita maconha, muita mesmo, assim, coisa de 4 toneladas por semana, 5 toneladas por semana. Cigarro, né? Muita gente acha que o que dá muito dinheiro na fronteira é droga, né? É arma. Não, na verdade o que dá muito dinheiro em fronteira é cigarro. Uma carreta que, só para você ter uma ideia... Arma também? Armamento? Arma também, porque a arma, ela assim, é muito fácil você comprar arma no Paraguai, né? Assim, eu faço até uma analogia que é igual você ir numa padaria e comprar um pão. Você entra numa loja, escolhe, paga e leva. Verdade. Então é muito simples. Entendeu? Mas o que mais dá lucro, né, vamos trazendo assim, dos ilícitos no Paraguai, é o cigarro. Porque, tipo assim, só para você ter uma ideia, uma carreta que você consegue fazer chegar até São Paulo, ela paga 4 carretas apreendidas. Então o lucro é muito grande, então o pessoal tem muito interesse em cometer esse tipo de ilícito, ainda mais que é contrabando, é um crime fiscal, né? Vamos botar assim, não é tráfico, que já tem uma lei específica, pesada. Então, dá muito dinheiro, é o contrabando de cigarro. Então, a gente fiscalizava isso tudo, mas por mais que você faça, é igual gato e rato, né? Você toma uma providência, o camarada consegue se desbordar por outro lado, né? Então, você fica sempre nesse jogo lá. Para fechar essa conversa aqui da fronteira, o bandido geralmente troca tiro com a polícia, mas quando ele vê o exército, né, as pessoas geralmente, o bandido ele recua mais. Chegou a trocar tiro com alguma facção criminosa? Lá a gente tinha bastante, assim, porque na fronteira o crime ele é muito organizado e profissional. Então, quando eles viam que não era interessante para eles trocar tiros, entendeu? Principalmente com o exército. Com o exército. Por quê? Porque quando o exército entra, a gente vai com uma supremacia de força tão grande, e a gente faz uma demonstração de força tão grande, que o crime organizado ele recuava. Era melhor ele ser preso e depois entrar com um advogado e tentar sair, do que ele trocar um tiro. Bater de frente, como diz na gíria. Não dava. Justamente. Bater de frente eles não queriam, não. Eles meio que paravam, né? Perdia aquela carga, quem estava com a carga ia preso e depois ele entrava na justiça ali para tentar a soltura ali do camarada que estava preso. Aquele papel do enxugar gelo, o exército prendia, a lei soltava. Agora, vamos falar um pouco do senhor, né? Sim. O senhor conheceu a Vivian Beatriz, sua atual esposa, que o senhor acabou de dizer agora há pouco é de Itabuna. Justamente nessa época de muita correria e atribuições? Na fronteira, em São Paulo? Não, ela foi antes, assim. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos crianças ainda.
na escola, assim, os dois bem gurizinho. Sempre estudamos juntos a vida toda. Que legal. Aí acabamos, né, eu namorando, eu fui pro exército, depois voltei, a gente casou. E ela está nessa andança comigo já há bastante tempo. Foi sua primeira namorada e ela o primeiro namorado dela? Foi. Que legal, né? E a gente está junto há bastante tempo, a gente faz tudo junto. Tanto que você comentou que eu estou no nono semestre de Direito da UESC. Nós, na verdade, nós estamos, né? Vocês estudam juntos? Estudamos, nós passamos a vida toda estudando juntos. Fizemos o 2º grau junto e agora estamos fazendo faculdade juntos. Que bacana, então, assim, é minha companheira, né? Meu amor, ela está comigo. Ela já passou bastantes privações, né? Pela minha profissão. Nessa época que eu estava no serviço de inteligência, então eu não tinha hora, não tinha dia, na fronteira ainda, tudo acontece de madrugada, as operações normalmente levavam dias, sabe? Eu ficava 40, 50 dias fora. Imagina a atenção dela também, preocupação, hein? Preocupação comigo, preocupação com ela, porque poderiam fazer alguma coisa com ela, com meu filho, tanto que eu sempre procurava preservá-los o máximo que eu podia, né? Então era... E toda hora mudando, né? Tipo, a gente estava aqui, já estava bem, daqui a pouco, pum, Caxias do Sul. Levanta acampamento. Não, ela é servidora, assim, ela era gerente do Banco Itaú quando a gente casou e sempre perdi o emprego, né? Aí era um problema, né? Aí eu fiz concurso público para o Ministério Público Federal, aí ficou mais tranquilo. Porque agora, quando eu sou removido, né, transferido, aí ela também é removida, né? Ficou mais fácil, né? Não, ficou mais fácil, não perde mais o emprego, pelo menos amenizou, né? Perfeito. Agora, o senhor constituiu a família bem cedo. Tem uma filha, a Ana Carolina. Ela está sempre se mudando devido à sua profissão, acabou de dizer. Mas, então, tem essa compreensão dela também da filha? Assim, todo mundo sente, né? Eu tenho 2 filhos, né? Ela, por ser mais velha, ela entende mais. Né, mas sofre também, porque... Qual a idade da sua filha? Ela tem 16. 16 anos. 16 anos. Porque tem o rompimento dos vínculos, né, afetivos. Amizade, né? escola, né? Amizade, escola, aqui tem parentes também, então é bem complicado, mas ela lida muito bem, né? O meu menorzinho, que, assim, ele tem 9 anos, né? Então, na verdade, o senhor não tem só uma filha, tem 2 filhos? Tem dois filhos, tem é um casal? Isso, Ana Carolina e João Gabriel, ele tem 9. Ele, assim, as outras movimentações, né, que ele já morou, acho que é a 4ª cidade que ele mora, e ele está com apenas 9 anos, acho que ele não percebia, sabe, essas mudanças, mas aqui em Itabuna ele percebeu, assim, ele fez umas amizades muito boas ali, né, ele estuda ali no Arco-Íris, né, ali na Zildolândia, e ele, acho que ele só se atentou nessa transferência, porque o último dia foi agora, na semana passada, acho que quarta-feira passada foi o último dia da escola. E ele estava indo embora de boa, mas aí as crianças começaram a chorar, aí que ele percebeu que... Mexeu no sentimento dele. Aí ele chorou, aí a professora chorou, a gente chorou, eu e minha esposa, tudo foi uma choradeira danada lá no Arco-Íris. Mas assim, ele está lidando bem, né? Foi só esse momento aí que ele caiu a ficha dele, mas agora ele está tranquilo. Isso já faz parte do serviço público, né, do senhor, da sua esposa também, tá nessa mudança, principalmente, né, do senhor, né, que tem que mudar quase que diariamente. E o seu curso, né, tem que, obviamente, que transferir também para uma outra faculdade pública, universidade pública, né, lá no Rio Grande do Sul, né? Nós viemos de uma, né, nós viemos da Federal lá da Grande Dourados, aí transferimos para a UESC. A minha esposa quase conseguiu formar aqui, né, eu vou ter que, agora a gente está transferindo para a Federal do Rio Grande do Sul, né. Olha, foi uma alegria muito grande entrevistar o subtenente Américo, que deixa a partir do mês de janeiro do ano que vem o tiro de guerra 06007 e vai para Caxias do Sul, Caxias do né? Sul, Rio Grande do Sul. Comandar é um tiro de guerra lá também, uma base do Exército também, né? É o 3º grupo de artilharia antiaérea, né? Um quartel grande, tradicional, bem maior. Não, imenso, nossa. Você já vai tratar com pessoas já bem desenvolvidas, né? Soldados já em carreira de desenvolvimento. Soldado, cabo, sargento, lá vai ter gente pra caramba lá trabalhando. Aqui o senhor trabalha com atiradores. Só atiradores. Preparando a juventude para o mundo. Rapaz, é uma turma boa que tá esse ano. Tom. Lá já vai encontrar a galera praticamente pronta, né? Pronta, todo mundo lá já. Bom, para fechar essa nossa entrevista, a sua mensagem, né, a todos os atiradores, obviamente que vai deixar saudades, uma pessoa de uma relação extraordinária, muito comunicativo. Como o senhor disse no início da conversa, o Exército mudou e mudou muito, né? Essa relação vem inovando, tá? E isso é muito importante. Qual a mensagem que o senhor deixa para o povo de Itabuna e o senhor deixa, obviamente, para os atiradores? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, Tom, que sempre esteve na minha vida e tudo que eu faço, eu coloco Ele na frente. Me possibilitou vir para cá, foi minha primeira opção.
Itabuna, eu queria vir para Itabuna. Agradecer aos atiradores, assim, eu não tive que, nos 2 anos que eu passei à frente de tiro de guerra, não precisei forçar ninguém a servir. Apesar da lei do serviço militar me dar essa prerrogativa de escolher quem eu quiser, eu só peguei quem queria servir, todos voluntários, e eles vieram e corresponderam muito bem. Agradecer aos pais dos atiradores, né, pela confiança, eu cuidei dos filhos deles como se fossem os meus. E agradecer à sociedade de Itabuna, né? Como eu te falei, eu peguei o tiro de guerra, estava muito ruim, e hoje o tiro de guerra é outro, está reequipado, reestruturado, está lindo, 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 lindo. Então foi a sociedade de Itabuna que acreditou no meu trabalho, né? Que acreditou na importância do tiro de guerra, viu que realmente ele é um patrimônio de Itabuna e muito útil à cidade de Itabuna, que a gente participa de diversos projetos sociais. Então muito obrigado a todos de Itabuna, a família da minha esposa, né? Que recebeu a gente aqui em Itabuna, né, desde o nosso momento. Hoje mesmo minha mudança saiu ontem, eu estou desalojada, minha tia quer que eu vá para casa dela para não ficar dormindo no colchonete, ela já me ligou. Então tu vê que, assim, eu acho que o baiano ele é muito parecido com o carioca, né, nesse ponto a gente é muito parecido. Então aqui eu só recebi ajuda. Só o sotaque, né? Só muda o sotaque, mas a gente... Mas o resto é muito parecido. É muito parecido, nós somos iguais, a gente gosta de ajudar, a gente é receptivo. Verdade. A gente não fica arrumando confusão por causa de nada. Eu estive no Rio de Janeiro e essa foi a recepção e a impressão que eu saí de lá. Não, nós somos muito parecidos. Então eu só tenho que agradecer tanto à cidade de Itabuna quanto a todo mundo que eu tive contato em Itabuna. Assim, se eu tive sucesso aqui em Itabuna, se o tiro de guerra está onde está hoje, não é devido a mim, mas sim às pessoas que me ajudaram e a cidade de Itabuna que viu que é um patrimônio realmente da cidade e tem que ser mantido a qualquer custo, tá bom? Sucesso na sua caminhada, hein? E muito obrigado, né? Obrigado, senhor, pela entrevista. Abraço! Balanço Geral Especial de sábado fica por aqui.